Olá, bom dia pessoal, vamos lá. Eu estou trazendo a correção da atividade 7, tá? Ainda sobre probabilidade e nesse caso é sobre probabilidade condicional. E tem 4 questões com praticamente o mesmo enunciado. O início da questão, o início do enunciado é exatamente o mesmo. Em uma empresa, o risco de alguém se acidentar é dado pela razão de 1 em 30. Tomando 3 funcionários dessa empresa, determina a probabilidade de. E aí esse finalzinho, a pergunta, né, que muda. Na questão 1, ele pede a probabilidade de todos os 3 funcionários que foram tomados se acidentarem. Então, na 1, ele quer que os 3 se acidentem. Assim. Ele quer que os 3 se acidentem, tá bem? Então, qual a probabilidade dos 3 se acidentar? Bom, a chance de um funcionário se acidentar é de 1 em 30. Então, a chance do primeiro funcionário se acidentar é de 1 em 30. A chance do segundo funcionário se acidentar é de 1 em 30. A chance do terceiro funcionário se acidentar é de 1 em 30. Como ele quer que os 3 se acidentem, os 3 funcionários sorteados tenham se acidentado, ele quer que o primeiro se acidente, e o segundo e o terceiro. E a gente troca por vezes. Ou a gente troca por soma e a gente troca por vezes, tá certo? Ou soma e multiplica, tá bem? Então, como é que os 3 se acidentem? O primeiro tem que se acidentar, e o segundo tem que se acidentar, e o terceiro também. Então, como é tudo E, multiplica. Vai ficar 1 sobre 3, 9, 27. 27 mil. Tá bem? Questão 2 é muito semelhante, só vai mudar o final. Bom, na questão 2 ele pede para que pelo menos um dos 3 se acidentem. E pelo menos um abre margem para 1 se acidentar e 2 não, né? 1 se acidentar e 2 não. 2 se acidentarem e 1 não. E os 3 se acidentarem. Então a gente pode calcular essa ou essa ou essa. Como são 3 casos diferentes que servem, a gente poderia calcular esse e depois somar, porque é ou isso aqui serve, ou isso aqui também serve, ou essa situação aqui também me serve. Então, como são 3 situações diferentes, você pode calcular independente elas e somar. Mas não é o jeito mais simples. O jeito mais simples é você, como tem 3 casos que servem, e quais são todos os casos? Todos os casos seriam os 3 não se acidentarem, ou quais são todas as opções viáveis de um sorteio de 3 funcionários? Os 3 não terem se acidentado, os 3 terem se acidentado, 2 se acidentado e 1 não, 1 se acidentado e 2 não. São essas 4 opções. Como você tem 4 opções e você quer saber o resultado de 3 delas e só uma que não serve, é mais fácil você calcular essa umazinha que está faltando aqui, que você não que é o que você não quer, do que calcular todos os 3 que você quer. Como o que você não quer é muito menor, muito mais fácil de calcular do que o que você quer, a gente pode pegar o total, que são, né, se eu juntar todos esses casos, são 27 mil casos, a gente viu na questão anterior que é 1 em 27 mil, então todos os casos possíveis são 27 mil. E só tirar o que a gente não quer. Se eu tiro o que a gente não quer, se eu tiro isso, o que sobrar desses 27 mil vai ser o que a gente quer. Tá bem? Então vamos calcular o que a gente não quer. O que a gente não quer é que os 3 não se acidentem. Qual é a chance de um funcionário não se acidentar? Sorteando ao acaso, né? A chance de cada um dos funcionários não se acidentarem é, se sofrer acidente é de 1 e um total de 30, o complementar, né? Se 1 é a chance, né? Eu tenho lá 30 coisas, uma delas, 30 situações, em uma delas eles se acidentam, então em 29 eles não vão se acidentar, tá? Das 30 situações totais, em uma eles vão se acidentar, então em 29 eles não se acidentam, então a chance dele não se acidentar é de 29 sobre 30, tá bem? Então a chance eu quero que o primeiro não se acidente, eu quero que o segundo também não se acidente e o terceiro também não se acidente. Tá certo? Essa é a probabilidade deles não se acidentarem. Tá bem? Então fiz ali na calculadora, 29 vezes 29 vezes 29 deu
24.389, de um total de 27 mil casos. Então, de todos os 27 mil casos possíveis, 24.389 são situações onde nenhum dos três se acidenta. Então, se eu tirar esses 24.389, vai sobrar exatamente a quantidade de casos onde alguém se acidenta. Porque eu estou tirando somente os casos onde ninguém se acidenta, vai sobrar a quantidade de casos que alguém se acidenta. Pode ser 1, pode ser 2 ou pode ser 3. Tá bem? Então, só fazer essa continha aqui, né? 6, 2, 0. Então, quantos se acidentam? Qual é a chance de pelo menos um deles se acidentar? São de 2.611 em um universo de 27 mil casos. Tá? Então, qual é a chance de você sortear 3 funcionários nessa empresa e pelo menos um deles terem se acidentado? De 2.311 sobre 27 mil. Tá bem? E é isso. Vamos para a seguinte. Bom, nessa terceira questão ele pede justamente o que a gente calculou na questão anterior, que era a chance dos 3 sorteados nenhum deles se acidentar. A chance de nenhum se acidentar, se 1 em 30 é o que tem para se acidentar, 29 em 30 vai ser o para não se acidentar. Então vai ser 29 em 30, e o segundo também não se acidentar, e o terceiro também não se acidentar. Foi exatamente a conta que a gente precisou fazer para a questão anterior, que na verdade aquilo ali é um artifício que eu usei para ficar a questão mais fácil, né? Mas se eu fosse de uma maneira bem direta na questão, eu calcularia aquelas 3 casos e somaria as respostas e ia dar o mesmo resultado, só que dá muito mais trabalho porque são 3 contas diferentes ao invés de fazer só uma, tá? E aí esse resultado a gente já tem, 29, 29, 29, deu 24.389 sobre 27 mil. Tá bem? Questão seguinte, ele pede de pelo menos um dos 3 não se acidentar. Tá? Questão 4, então, pelo menos um não acidentar. Então, para que é a mesma história do outro, né? A gente já calculou a chance de pelo menos um se acidentar, né? A gente fez pelo que faltava porque era mais fácil. Aqui a ideia é bem semelhante. Você pode ter os 3 se acidentando, você pode ter só 2 se acidentando e 1 não, você pode ter só 1 se acidentando e 2 não, e você pode ter os 3 não se acidentando. Tá certo? Que é justamente essa probabilidade aqui, de 24.389. Dos 3 não se acidentarem. Ele quer que pelo menos um não. Pelo menos um não pode ter 1 não, 2 não ou 3 não. Só não pode ter os 3 se acidentando. E os 3 se acidentando a gente já calculou. Foi a primeira questão. É 1 em 27 mil. Né? É 1 sobre 30 vezes 1 sobre 30 vezes 1 sobre 30. Então é um caso em 27 mil. Então, de todos os 27 mil casos que você for estudar, a chance de você pegar 3 funcionários e os 3 terem se acidentados é só de 1. Então, o que sobra do 1 em um total de 27 mil casos? Então, tudo que sobra são 26.999 casos dos 27 mil. Tá certo? Então, de todas as situações possíveis, sorteando 3 pessoas, somente uma dessas 27 mil situações, uma delas, os 3 vão ter se acidentado. Então, tudo que sobra, todas as outras situações possíveis vão estar englobando tudo que falta. Então, das 27 mil, você tirou uma para cá, sobraram 26.999 situações para o resto, de um total de 27 mil. Essa é a probabilidade. Tá bem? Né? E lembrando que 24.389 é essa situação aqui, e essas duas têm outros valores diferentes, que se você fosse calcular independentemente uma da outra, você ia somar essas 3 situações e ia dar exatamente esse valor. Tá certo? Vamos para a questão 5. Na questão 5, ele fala que 2 dados usuais não viciados são lançados. Quando ele fala dados usuais, ele está falando do dado que a gente mais usa, que é o mais comum, que é o dado de 6 faces. Não existe só esse dado, existem
uma infinidade de dados, existem vários e vários dados, tá? Porém, de várias formas e quantidade de lados. Porém, você tem 5 dados que se destacam por eles serem figuras completamente, perfeitamente simétricas. Os outros dados não vão ser poliedros necessariamente, ou os que são poliedros não são uns poliedros regulares, tá certo? Esses 5 poliedros regulares são chamados sólidos platônicos, porque foi Platão que descobriu. E aí você tem esses 5 dados mais comuns. Tem o dado de 6 faces, que vocês já conhecem. Deixa eu olhar aqui para ver se está focando. Tem o dado de 6 faces, que vocês já conhecem, certo? E os outros que são menos conhecidos são o de 4 faces, que é uma pirâmide, tá certo? Como a pirâmide ela não cai, ela cai com a face para baixo e fica com a ponta para cima. Então aqui, se ela cair com essa ponta, seria o 4. Se ele cai com essa ponta, aqui está apoiada, e cai com essa ponta para cima, a ponta que está apontando para cima é o 3. Se ele cair assim, está apontando para cima o 1. Então aqui caiu o 1. E aqui cairia o 2, tá? É o mais diferente. O de 8 faces, que é uma pirâmide para cima e outra para baixo, fazendo um balãozinho. Tá bem? Ele vai cair, vai apoiar e vai ficar uma face para cima. Aqui teria caído essa face aqui, que é o 7. 8. E o de 12, que é bem esquisito, porque as faces dele não é uma face que a gente está acostumado. As faces são pentágonos e tem 12 lados esse dado. Tá bem? E o mais complexo é o de 20 lados. Esse aqui tem 20 lados, esse dado. Tá certo? Então, esses 5 dados são os dados que são regulares, que são perfeitamente simétricos. Você tem um dado de 10 faces, que é muito usado também para quem joga RPG, que ele não é perfeitamente simétrico, mas não é porque a figura não é simétrica por completo que ela é desequilibrada, tá? O dado ele é equilibrado de maneira que as probabilidades de cair cada face sejam iguais. Tá? E você tem alguns dados que eles têm curvas até, não são nem poliedros, não são nem são retas. Tá certo? Hoje mesmo eu vi a foto de um dado de 100 lados. Tá? Então vamos lá, voltando para o que interessa. Questão 5. Fala que ele está jogando um dado usual, então provavelmente, na verdade sempre que ele falar dado usual, ele está falando do dado de 6 lados. E não viciado quer dizer que as probabilidades de cada lado é todas iguais. E ele fala que sabe-se que os números observados são ímpares. Então, o resultado do dado foi ímpar e ímpar. Né? Por isso, eu esqueci de botar o título, mas é probabilidade condicional. Né? Por isso que é condicional. Ele já está dando uma condição prévia do seu resultado. Então, a probabilidade de que a soma seja 8 é... Ele quer saber qual a probabilidade de ao sair esses dois resultados, ele quer que a soma seja 8. Né, com esses dois resultados. Qual é a probabilidade disso acontecer? Só que ele já disse que são dois números ímpares. Então, quais são os resultados possíveis? 1 e 1, 1 e 3, 1 e 5. E quando é que a soma vai dar 8? Vai dar 8 para você tem o 3 e 1, 3 e 5, aqui sim dá 8, esse caso serve. 3 e 3, eu pulei o 3 e 3. 3 e 3, 3 e 5. Esse caso serve. E pode sair 5 e 1, 5 e 3, esse caso serve, sai 8, e 5 e 5. Então, como ele já disse que os dois resultados observados são ímpares, ele já está restringindo o meu espaço amostral. Não é mais 6 opções para o primeiro resultado vezes as 6 opções para o segundo, total de 36. Não, porque aqui eu estou contando qualquer um dos números possíveis. Como ele disse que é ímpar, né? Ímpar para o primeiro e ímpar para o segundo, para sair um número ímpar só tem 3 opções. Ou sai 1, ou sai 3, ou sai 5. E para o segundo número, 3 opções, que vai dar um total de 9, que são essas 9 opções que eu descrevi aqui. Então, esses 9 resultados possíveis são esses 9 que a gente encontrou aqui. Tá? Esse é o total. Esse é o total. O total fica embaixo. E quantos casos são favoráveis? São os casos que a soma dá 8. Quando é que a soma dá 8? 2 casos possíveis. Então, dos 2 casos possíveis, 2 de 9 acabou aqui. 2 sobre 9, não tem como simplificar. Tá? Então, quando você tem uma probabilidade condicional,
ela pode limitar tanto as possibilidades de casos favoráveis quanto o espaço amostral em si, tá bom? Vamos lá, questão 6 para terminar essa atividade. Vamos lá, na questão 6, ele fala que o aluno só prestou vestibular para 2 universidades. Ele prestou vestibular para 2 universidades, vou chamar de Universidade A e Universidade B. Ele fala que a chance dele ser aprovado, né, nessas universidades, na A é de 30% e na B de 40%. Então, para ele ser aprovado, deixa eu botar aqui em cima, a chance dele ser aprovado na A é de 30% e na B de 40%. Por motivos óbvios, se 30% é a chance dele passar, a chance dele reprovar é de 70%. E se a chance dele passar de 40%, aqui a chance dele reprovar é de 60%. Tá bom? Qual é a pergunta? A pergunta é que nessas condições, a probabilidade de que esse aluno seja aprovado em pelo menos uma dessas universidades é de, ou seja, ele quer que ele passe, ele pode passar na A e passar na B, ele pode passar na A e não passar na B, ele pode não passar na A e passar na B, e ele pode não passar na A e não passar na B. Ele pode não passar nas duas. Ele quer que ele seja aprovado em pelo menos uma. Qual é a probabilidade de que esse aluno seja aprovado em pelo menos uma? Aprovado nas duas, aprovado em A, aprovado em B. Ele só não quer esse caso. É a mesma história de antes. Se tem 3 coisas que eu quero e uma que eu não quero, é mais fácil eu pegar e calcular cada uma das 3 e somar, ou pegar o total e diminuir do que eu não quero? É mais fácil pegar o total e diminuir do que eu não quero, tá bem? O que eu não quero? Não quero isso. Qual é a chance disso acontecer? Chance de não passar na A. Chance de não passar na A, reprovar na A, é de 70%. E não passar na B, então multiplica 60%. Certo? Isso vai dar 6 vezes 7, 42 com 2 zeros, e aqui 4 zeros. Corta 2 zeros, 42 sobre 100, que vai dar 42%. Se eu estou falando de porcentagem, a chance disso aqui acontecer é de 42%. Então, todos os outros 3 casos juntos, que é ele passar nas duas, passar só na A ou só na B, não importa, tem que ser o complementar disso, porque aqui são todos os casos. Sempre quando eu tenho o total de possibilidades, eu tenho 100%. Então, 100% já tem 42 aqui embaixo, sobra 58% para ele ser aprovado em pelo menos uma, tá? Distribuído aqui, não igualmente, obviamente, né? Isso aqui vai ser distribuído de diferentes maneiras. Aqui vai ter mais porcentagem que o outro, mas não tem problema. Quando você juntar os 3, eu te garanto que vai ter 58%, porque a chance dele não passar em nenhuma é só de 42, tá certo? Se você quiser, posso até fazer aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer esse aqui como um exemplo para mostrar a diferença de pegar o total e diminuir e pegar cada um dos casos. Vou pegar o caso AB, que é passar em A e passar em B. Passar em A é 30% e passar em B é 40%. Vai dar 12,00 sobre 100. 12 sobre 100. 12 sobre 100, 12%. Passar em A e não passar em B. Passar em A e não passar em B. Vou adiantar aqui já essa simplificação, tá? 6 vezes 3, 6, 12, 18. 18 sobre 10 vezes 10. 18%. E não passar em A, porém passar em B. Não passar em A é de 70%, vezes passar em B é de 40%. Simplifica, 7 vezes 4, 28, sobre 100, 28%. Certo? Então, serve isso. Ou serve essa situação também. Ou essa situação também me serve. Soma os resultados. Se eu tenho 12 aqui, mais 18 aqui, nós temos 30. 30 mais 28, 58%.
Tá bem? Dá o mesmo resultado, só que em um você calcula individualmente esses três e junta para saber quanto que dá o total dá 58, mesmo que cada um dos três sejam proporções diferentes, eu sei que se eu somar dá 58, isso eu já sabia, não sabia individualmente, mas sabia que o total dos três juntos dava 58, né? Que foi esse caso aqui que a gente fez individualmente. Ou o caso anterior, na situação anterior que a gente preferiu resolver porque a gente só faria uma conta, que é calcular o que não serve. Calculando o que não serve, se 42% não serve, o total é 100, 58 serve, tá? Então, tanto faz a forma que você escolher de resolver. Essa dá mais trabalho, que você tem que fazer 3 contas, ou essa aqui que é uma conta e depois só ver o complementar dele, pegar o total e diminuir disso. Né? Mas você faz só uma conta de probabilidade. Tá certo? Então, escolham o que vocês acharem melhor. Eu prefiro fazer menos conta, então eu prefiro optar por isso aqui. Só que é menos direto, né? O jeito mais direto é calcular de fato o que ele pede. Aqui a gente está calculando o que ele pede de uma maneira indireta. A gente vê o que não serve para depois achar o que de fato serve. Tá bom? Espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo, dessas correções, tá? Semana que vem eu provavelmente vou trazer atividade nova, com matéria nova, conteúdo novo. Já falamos bastante de combinatória e probabilidade. É uma parte que aparece bastante nas provas de concurso, do Enem, também vestibular em geral. Probabilidade cai e combinatória também cai. Então são dois conteúdos muito similares que os dois caem. Então a chance de ter 3, 4 questões sobre esse assunto aumenta, né? Geralmente você vê uma, no máximo 2 questões sobre cada assunto específico. Probabilidades combinatórias juntas geralmente pega de 3 questões para cima, tá bom? É um assunto que aparece bastante normalmente nas provas. Então, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, deixa o seu questionamento lá nas atividades, que na medida do possível eu vou estar respondendo individualmente a vocês, tá? É isso, um beijo a todos, uma boa semana.